Olá, boa noite. Estamos aqui novamente, mais uma oportunidade que Deus está nos dando de juntos meditarmos na santa palavra do Senhor. Amém? Eu quero pedir que você abra a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Eu vou ler capítulo 14. Eu vou ler o verso 22 e 23, que diz assim: Logo depois, Jesus mandou que seus discípulos entrassem no barco e atravessassem para outro lado, enquanto ele permanecia ali, a fim de despedir o povo para suas casas. Verso 23. Tendo despedido a multidão, ele subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Só até aqui, verso 22 e 23. Aqui diz que Jesus que manda os discípulos entrarem naquele barco e atravessarem para o outro lado na frente dele. Eu entendo aqui que ele até ia, mas primeiro ele pede para os discípulos irem na frente dele, porque ele ia ficar ali despedindo o povo, mandando o povo embora para casa. Jesus estava sempre com os discípulos, mas ali naquele momento, Jesus dá essa ordem de comando para os discípulos entrarem naquele barco e irem para outro lugar, que era atravessar do outro lado. Jesus disse ali, naquele momento, quando Jesus fala para eles entrarem no barco e atravessarem para o outro lado, nós entendemos que naquele momento Jesus está dando uma ordem, Jesus está dando um comando, Jesus está dando uma palavra. E quando ele fala para vocês chegarem do outro lado, ele diz: entrassem no barco e atravessassem para o outro lado, ou seja, você vai entrar aí e vai chegar do outro lado, ok? Pastora, mas por que você está frisando muito nisso? Porque Jesus, quando manda eles irem entrar no barco, Jesus fala para vocês chegarem do outro lado, ou seja, lá na frente vocês vão entender melhor na pregação aqui, porque que eu estou frisando nisso. Eles vão chegar do outro lado. Então eu quero já começar dizendo que não foi da cabeça dos discípulos, não foi da cabeça, da emoção deles, eles pegarem e irem para o outro lado. Ah não, Jesus, fica aí, não estou com paciência de esperar não, até esse povo ir embora, vamos entrar, sabe aquelas pessoas afobadas que não espera nada, que tudo é uma pessoa apavorada, não tem paciência para nada, não sabe esperar e vai metendo o pé pelas mãos? Não foi isso que aconteceu. Os discípulos foram porque Jesus havia mandado. Verso 24. E no lago, depois Jesus despede o povo e Jesus vai ao monte orar. Ao anoitecer ele estava ali sozinho, final do 23. Jesus estava orando. O povo já tinha ido embora. Jesus foi ao monte sozinho orar e anoiteceu. E Jesus estava ali. Aí lá no mar, lá no lago, verso 24, os discípulos estavam em dificuldades, pois o vento tinha se levantado e eles lutavam contra o mar agitado. Olha só, Jesus aqui orando e o negócio começa a entornar. O vento se levanta uma adversidade, levanta um problema. Os discípulos no barco que Jesus mandou e na onde Jesus mandou eles estarem. O vento se levanta. Mas notem que ninguém vai avisar Jesus disso. Mas Deus, pode ver que ninguém tem como avisar, nenhum dos discípulos tem como avisar Jesus. Olha, está acontecendo isso. Não, estava no meio do mar, não tinha como avisar, não tinha celular, não tinha WhatsApp. Mas Jesus sabia. Jesus, como sendo Deus mesmo no corpo humano, ele sabia. Porque a palavra de Deus diz que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Pastor, o que é isso? Onipotente, que tem todo o poder. Onipresente, que está em todo lugar. Onisciente, que sabe todas as coisas. Esse oni é um prefixo, que se você for ver o significado, significa todo. Então ele tem todo o poder, está em todo lugar e tem toda a ciência, sabe de tudo. Aí Jesus, agora, vendo o que estava acontecendo naquele mar revolto, Jesus vai até os discípulos, Jesus vai até eles.
Por quê, pastora? Porque Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Os discípulos não estavam ali por estar, eles estavam ali porque foram mandados para lá. Já de madrugada, no verso 25, Jesus veio até eles caminhando em cima da água. Olha só que coisa, Jesus vem caminhando em cima da água, algo diferente. Então eu quero dizer aqui para você, os discípulos estavam obedecendo ou não? Estavam. Os discípulos estavam debaixo de obediência. E aqui Deus me deu 3 lições para aprender nesses outros versículos que nós vamos ler. Primeira delas, Deus vem às vezes de um lado que a gente não espera. Verso 25 eu já li, vou ler o 26. Eles gritaram de medo, pois pensaram que fosse um fantasma. Porque Jesus vem andando sobre a água. Quem anda sobre a água? Ninguém, só Ele. Ele faz o que ninguém faz. Já de madrugada Jesus veio, ou seja, nossa, parece que estava demorando. Parece que estava demorando, desde a hora que Jesus mandou nós vir, até agora nada. Mas de madrugada Ele veio. Eu quero dizer que Jesus vem. Ele sempre vem, querido, ao seu encontro. Nos momentos de luta, nos momentos de adversidade, Ele sempre vem. Amém? O tempo de Deus é o tempo de Deus, meu irmão. Quando chega o tempo de Deus, acontece, já era. Nada impede, acontece. Em nome de Jesus, aquilo que você já tomou posse da palavra de Deus, que você crê, mas que os seus olhos ainda não viu, vai acontecer. Fique firme, Deus te deu uma palavra, segure ela. Até quando, pastor? Até vir acontecer. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Jesus foi. Era já de madrugada, mas Jesus foi. Ele é o Senhor do tempo. Sabia disso? O tempo dele não é atrasado, não. E como nós vimos aqui no verso 25, Jesus veio caminhando sobre as águas. Olha que coisa. Jesus, ele veio caminhando, diz a Bíblia. Caminhando. Ele não veio correndo. Ele veio caminhando em cima das águas. Jesus veio de uma forma inusitada para os discípulos. Deus faz infinitamente mais. Ele veio de uma forma que eles não esperavam, andando sobre as águas. Ele podia ter vindo de outras maneiras, mas ele veio de uma forma inédita. Eles até gritaram de medo. Por quê? Porque acharam que era um fantasma. Deus tem sempre uma forma nova. Deus vai te surpreender. Amém? Deus vai te surpreender, meu querido. Ele veio andando sobre as águas. E os discípulos ficaram assustados. Lição 2. Deus está te chamando para algo novo, um novo tempo, um novo propósito. Pedro não era Jesus, mas quando andamos debaixo de uma palavra de Deus, vivemos experiências inéditas com Ele. Verso 28 e verso 29, que diz assim: mas logo Jesus os tranquilizou, dizendo: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: Senhor, se realmente é o Senhor, diga-me para eu ir caminhando em cima das águas até onde o Senhor está. Olha só, Pedro quis fazer o que Jesus fez. Ele não era Jesus, mas ele fez. Por quê? Porque ele tinha uma palavra de Deus sobre a vida dele. No Evangelho de Marcos, capítulo 9, no verso 23, a palavra de Deus diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Amém? Pedro creu, por isso foi possível andar sobre as águas. Só ele andou. Todo mundo ficou no barco, mas Pedro andou sobre as águas. Provérbios capítulo 3, verso 5 e o verso 6, a palavra de Deus diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos, e Ele guiará os seus passos e você andará no caminho certo. Confie no Senhor de todo o seu coração, Pedro, e vem. Olha que maravilha. Pedro pega a palavra, no verso 29, Pedro pega a palavra que Jesus disse, que era o próprio Jesus, e sai do barco e vai viver o propósito que Deus tinha para ele. Eu estou falando aqui de uma forma para que você entenda. Ele sai do barco e vai viver o que Deus tem para ele. Vai andar sobre as águas e vai viver o novo de Deus. Só ele sai do barco. Ele não fica esperando os outros não, tipo, vamos gente, eu não vou sozinho não, ele foi.
Sabe aquelas pessoas que só vai quando o outro vai? Não, ele foi. Quando você faz o que ninguém faz, você também vai viver o que ninguém viveu. Amém? Guarde isso. Quando você faz o que ninguém faz, você também vai viver o que ninguém vive. Aleluia! Pedro não ficou, o fulano não vai, eu não vou. O fulano não sai do barco, eu não saio, não. De maneira nenhuma. Lição 3. Os olhos são o que direcionam o corpo e as ações. Verso 30. Mas quando ele olhou, falando de Pedro, né? Mas quando ele olhou em volta, no seu entorno, e sentiu a força do vento, ficou cheio de pavor e começou a afundar e gritou: salva-me, Senhor. Então quer dizer, quando ele olhou no seu entorno, ele sentiu a força do vento. Então olha aqui, que coisa interessante. Pedro foi tentado no que, pastora? No ver e no sentir. Olho, coração, emoção, sentimental, emoções. Cuidado com os seus olhos. O homem estava andando sobre a água, estava ali com Jesus, uma experiência com Deus, e ele olha, ele é tentado no seu olho, ele é tentado nas suas emoções, ele olha no seu entorno e sentiu a força do vento. O que Pedro viu gerou o que ele sentiu, entendeu? O que o Pedro viu gerou o que ele sentiu. Os olhos são como uma porta de entrada. Os olhos são como uma porta de entrada. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 22 e 23. Olha que coisa interessante, ele viu e ele se apavorou e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Olha que interessante. Lá, quando ele quer sair do barco, ele duvida: Senhor, se é tu, manda, se é mesmo o Senhor, manda eu ir ter contigo, manda eu ir caminhando na tua direção. Mas agora que ele estava em apuros, em desespero, afundando, ele ia morrer afogado, ele fala: Senhor, salva-me. Aí ele não teve dúvida que era o Senhor. Olha só, não é sobre isso que eu estou pregando, mas foi algo que me chamou a atenção. E eu quero te dizer, se você der mais crédito para as circunstâncias ao seu redor do que para a palavra que Deus te disse, você vai afundar. Não dê crédito, o inimigo é mentiroso. Não dê ouvido para aquilo que está ao seu redor, o inimigo é mentiroso. Rejeite no nome de Jesus. Satanás não tem poder em nome de Jesus Cristo. Amém, meu querido? E aqui diz, quero ler o verso 31 e o verso 32, que diz assim: no mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você duvidou? Disse Jesus. Claro que Jesus socorreu ele. Jesus pega na mão dele, mas diz: homem de pequena fé. E quando eles subiram no barco, o vento aconteceu o que, pastora? Parou. Verso 32, verso 33. Os outros ficaram muito admirados e o adoraram, dizendo: realmente o Senhor é o Filho de Deus. Preste atenção, no verso 31, então o problema não era a força do vento, e sim a fé de Pedro, porque Jesus fala: homem de pequena fé, por que você duvidou, Pedro? Jesus estava falando: por que você duvidou, homem? Eu não estou aqui do teu lado. Nós devemos repreender e rejeitar a dúvida, mandar a dúvida embora, porque ela é uma mentira. Quando Pedro vê que vai afogar, ele está com medo. Devemos mandar o medo embora, em nome de Jesus. Repreenda o medo e mande ele embora da sua mente, do seu coração. O inimigo está atacando os seus olhos, o inimigo está atacando o seu emocional. Repreenda e mande ele embora em nome de Jesus. Homem de pequena fé, por que você duvidou? E Jesus tira ele. Então entenda, o problema ali não era o vento, era a fé de Pedro. Então não foi o vento, pastora, que fez ele afundar, não. Foi ele que colocou os olhos no vento. Não coloque os olhos na circunstância, não coloque os olhos naquilo que o inimigo está te mostrando. Por quê? Porque isso aí ele está fazendo para que você se distraia, tire os olhos da palavra e você afunde. Fique firme.
Não é para te matar, não. Em todas as tribulações já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Verso 32, como nós lemos: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. É de todas, não é de uma ou outra. Você está passando uma luta, uma adversidade, é para o seu aperfeiçoamento. É Deus trabalhando em você. Amém? Com Cristo toda a luta passa. Pode ver que Jesus sobe com ele no barco. Verso 32. Eu li todos para agora vir explicando. Ele sobe no barco. A Bíblia diz que na hora cessa o vento. Gente, com Cristo na sua vida toda a luta passa. Toda a luta passa. Toda a adversidade cessa. Todo vento cessa no nome de Jesus. É para o seu aperfeiçoamento. Era para o aperfeiçoamento de Pedro. Não era para matar Pedro e nem os discípulos que estavam com ele. Com Cristo toda a luta passa. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Deus é fiel, Deus é poderoso. Então fique com essas 3 lições. Foi uma palavrinha rápida, mas foi a palavra que Deus mandou trazer para você. Primeiro, Deus vem de uma forma, de um lado que a gente não espera. Segundo, Deus está te chamando para algo novo. Deus chamou Pedro, falou: vem. Ele falou: Senhor, se és tu. Ele falou: vem. Deus está falando para você: vem, sai dessa depressão, sai dessa angústia, sai dessa aflição, sai dessa situação que você está vivendo e vem. Terceiro, os olhos são o que direcionam o corpo e as ações. Então a porta de entrada do seu corpo, da sua vida, são seus olhos. Por isso que Pedro afundou. Não se esqueça que o mesmo Pedro que afundou foi aquele que falou: Senhor, e começou a pisar sobre as águas. Amém? Então entenda, cuide dos seus olhos, porque é a porta de entrada. Onde você está olhando? Está olhando na grama do vizinho? Olhe para a sua casa, olhe para a sua esposa, olhe para os seus filhos, olhe para a sua família. Não fique olhando para os outros, não fique olhando para o outro não. Olhe para a sua vida, cuide daquilo que Deus te deu. Não fique olhando aonde você não perdeu nada. Olhe para onde você preste atenção, olhe para a palavra, olhe para Jesus. Preste atenção nessa terceira lição. Os olhos são o que direcionam o corpo e as ações. O que você vê vai direcionar seu corpo, suas ações, suas atitudes. Porque vai descer, vai gerar sentimento e você vai agir. Foi o que Pedro fez. Ele se apavorou e começou a afundar. Amém? Então agora nós vamos orar sobre essa palavra. Eu creio que Deus falou com você. É uma palavrinha curta, mas foi a que Deus me direcionou para trazer para a tua vida. Porque Deus falou comigo nessa palavra. Antes de eu passar para você o alimento, eu digeri esse alimento, eu comi este alimento. Então Deus está me dando a honra aqui de poder partilhar deste pão, um pouco deste pão que Ele tem me dado. Feche os seus olhos. Não converse, não deixe nada tirar sua atenção. Oremos agora. Pai, em nome de Jesus, Pai querido, eu oro por todos que estão me ouvindo agora e peço, Senhor, abençoa a vida de cada um que ouviu essa palavra. Essa pessoa que passa uma luta, uma adversidade e tem olhado para as lutas e tem olhado para as coisas que o inimigo mostra, eu repreendo agora esse negócio que o inimigo está mostrando para essa pessoa, para que essa pessoa não preste atenção. Eu repreendo no nome do Senhor Jesus, eu cancelo, eu anulo e digo: Satanás, está repreendido todo o seu ataque, está repreendido todo o seu mal. Em nome de Jesus, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu paraliso todo medo, todo pânico, toda depressão, tudo aquilo que o inimigo tem atacado o teu emocional, a tua mente, as tuas emoções, o seu corpo físico, atacado você nos olhos para que você desista, para que você pare, para que você se entristeça, para que você não atente para aquilo que Deus falou para você. Saia dos seus olhos, saia da sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que os seus olhos da fé sejam abertos, que os seus olhos da fé sejam escancarados, que você possa enxergar Jesus apenas, e não os ventos, e não as ameaças, não as mentiras do inferno.
que você possa manter os seus olhos somente no Senhor, não atente para as mentiras do diabo, porque é por isso que às vezes você está afundando, mas Jesus está me usando hoje para te estender a mão e te levantar e te tirar dessa água que estava querendo te engolir. Não tenha medo, não se assuste. Jesus falou: não sou um fantasma, sou eu. E às vezes Deus vem de uma forma que a gente não espera, de um lado que a gente não imagina, mas que Ele vem, porque a Bíblia diz que já era de madrugada, mas Jesus chega, Ele chega andando sobre as águas e vem e socorre os filhos dele. E Jesus está agora vindo através da palavra de Deus que Ele está falando pela minha boca, pela minha vida, socorrer você desse momento, desta tribulação, porque mesmo os discípulos obedecendo a Jesus, eles passaram por tribulação, eles passaram por aquele vento. Mesmo que Jesus tivesse falado para eles irem, eles não foram isentos daquele vento, mas o Senhor Jesus estava com eles. Então aquele vento não era para matar, aquele vento era para aperfeiçoar Pedro, aquele vento era para aperfeiçoar aqueles discípulos. Deus ia se utilizar daquele momento para ensiná-los, para levar eles a crescer e amadurecer. E Pedro, no meio daquele vento, conseguiu ter experiências novas. Querido, essa luta não é para te matar, querido, essa luta não é para te derrubar, essa luta é para Deus trabalhar em você, essa luta é para Deus te aperfeiçoar, é para Deus te levar a ter novas experiências com Ele, é para que você cresça, para que você se aproxime dEle, para que você esteja perto dEle, em nome de Jesus. Querido, querida, Senhor, envolve a vida de cada um agora, que ora aqui junto comigo, que essa pessoa não solte a palavra que o Senhor deu para ela, a promessa que o Senhor deu para ela, até que ela veja que se cumpriu, até que ela veja que aconteceu, porque o tempo do Senhor é o tempo do Senhor, e quando o tempo do Senhor chega, acontece, nada e nem ninguém pode impedir. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus ela não volta vazia. E eu quero orar agora pelas pessoas que nós temos intercedido. Eu quero interceder agora, Pai. Senhor, pelo pai da pastora, a mãe da pastora. Quero interceder pelo Yuri, pela Rose, Pai, pela Ieda. Quero orar pela Manu, quero orar também, Senhor, pelo Enzo, pelo Pedrinho, quero orar pela nossa querida irmã Neide Chibre, que passou por mais um procedimento, que ela tenha uma excelente recuperação. Quero orar também em nome de Jesus, por todas as pessoas que nós temos orado, o irmão Valdir, todos os nossos queridos irmãos, todos que têm o seu nome no grupo de oração da igreja, as pessoas que nós temos intercedido. Queremos orar, Senhor, pelo Emerson, pela Jaqueline, pela Alícia, por essa família, Senhor. Queremos orar, Senhor, pela Marlene, queremos interceder pela vida de cada um. Queremos pedir que o teu poder visite agora a vida de cada pessoa, a saúde de cada pessoa, o corpo de cada pessoa. Aquela pessoa que está me assistindo agora está com problema na sua saúde, eu repreendo agora todo este mal, essa dor, esta inflamação, esta enfermidade na alma, uma enfermidade no emocional. Agora eu repreendo no nome de Jesus e eu ordeno que todo mal saia da sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu declaro a bênção de Deus, a cura, o milagre, o renovo do Senhor sobre a tua vida. Meu querido, não temas, como Jesus disse para ele: sou eu. E ele veio de encontro, e ele entrou com providência, e o vento cessou. Eu declaro que todo vento cesse na tua vida, toda tempestade cesse contra o teu barco, porque com Jesus o seu barco não vai virar, em nome de Jesus. E você ainda vai adorar a Deus como eles adoraram no versículo 33, e os outros ficaram muito admirados e o adoraram, dizendo: realmente o Senhor é o Filho de Deus. Em nome de Jesus eu coloco você sobre essa palavra, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém, querido? Que Deus te abençoe grandemente. Querendo o Senhor, estaremos de volta em outras oportunidades para adorar, bendizer o nome do Senhor e ouvir a doce e santa palavra de Deus. Fica com Jesus, que Deus te abençoe. Fica na paz, em nome de Jesus.